Pessoal, aqui na página 39, o exercício 2 fala o seguinte: complete a tabela com as porcentagens na forma de fração irredutível e de número decimal. Então, em forma de fração, lembra como que a gente lê aqui? 5%. Em fração ia ser 5 sobre 100, tá? Então, vou colocar aqui 5 sobre 100. 5 em cima, o 100 embaixo. Só que ele pediu a fração irredutível. Vocês lembram, pessoal, como que eu encontrava a fração irredutível? Eu poderia dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, até eu não conseguir mais. Então, só vamos escrever em fração aqui todos. 25% vai ficar 25 sobre 100. 50%, 50 sobre 100. 80%, 80 sobre 100, certo? Agora eu vou fazer uma em irredutível. Vou pegar aqui o 25 sobre 100 e vou simplificar, vou reduzir ele. Então, eu tenho aqui 25 sobre 100. Eu sei que termina em 5 e 0. Só que os 25 não é par, então não dá para dividir por 2. Mas dá para dividir por 5, professor. Vamos lá? 25 dividido por 5. Que número que na tabuada do 5 que eu multiplico que dá 25? 5. Isso, então 5 cabe 5 vezes no 25. Agora o 5 vai caber quantas vezes no 100? Se eu for contando 5 mais 5, 10. Então de 10 em 10 o 5 cabe 2 vezes. Então vai caber 20 vezes, tá? Então fica aqui 5, 20 avos, tá? Só que ainda dá para dividir por 5. O 5 dividido por 5 é 1, porque todo número dividido por ele mesmo é 1. Agora o 5 cabe quantas vezes no 20? 5 com 5, 10, com 5, 15. Vocês vão indo? Ou 5 vezes quanto que dá 20? A gente vai ver que é 4. Ah, agora 1/4 não dá para dividir mais, não dá para simplificar. Então, aqui é a resposta, a fração irredutível, tá? Só que agora eu tenho ali a forma decimal, então vamos voltar. 25%. Na forma decimal, eu vou pegar o 25 e vou dividir por 100, certo? Vamos lá. 25 dá para dividir por 100? Não dá porque é menor. Então, eu não vou ter mais unidade. A unidade é 0. Eu vou transformar os 25 unidades em 250 décimos. Décimos é depois da vírgula, então eu coloco a vírgula aqui. 100 cabe quantas vezes em 250? 100 mais 100, 200, mais 100, 300. Então, 3 vezes passa. Então, só 2 vezes. Então, 2 vezes 100, 200. Para 250 vai sobrar 50. Nossa, e agora? Não tem mais número para baixar. Eu tenho 50 décimos dividido por 100. Não dá. Então, eu vou transformar os 50 décimos em 500 centésimos. Eu tô vendo agora, tô trocando 50 décimos por 500 centésimos. Acrescentei. Então, aqui agora, eu vou pro centésimos. Então, 100 cabe quantas vezes no 500? 5 vezes. 5 vezes 100, 500. Para 500 não sobra nada. Então, quanto é 25 dividido por 100? É 0,25. Então, a resposta lá em decimal vai ser 0,25. Ah, professor, e se eu fosse fazer a regrinha da vírgula? Coloco a vírgula aqui atrás do número. Quantos zeros eu tenho? 2. A vírgula vai andar 2 casas para trás. 1, 2. Ela vai ficar antes do 2. Para não ficar vazio aqui, eu acrescento o 0. Deu a mesma coisa, tá bom? Só que só dá certo se o denominador for 10, 100, 1000, só zeros. Um seguido de zeros, tá? Então, vocês vão completar a tabela, certo? Para realizar a atividade.
Agora, pessoal, usando a ideia de fração equivalente, represente as frações a seguir na forma de porcentagem. Então, é uma ideia contrária, tá? Então, lembra, frações equivalentes, a gente viu encontrando, por exemplo, o quê? Você poderia multiplicar as frações, o numerador e o denominador, para verificar se no final elas representavam uma mesma fração. Representavam o mesmo inteiro dividido e a mesma parte considerada. Então, por exemplo, se eu quero transformar em porcentagem, para transformar em porcentagem, o denominador tem que ser igual a 100. Então, eu peguei aqui a letra A da 3. Eu tenho aqui 1/5. Então, eu tenho que multiplicar essa fração para que eu consiga enxergar o número 100. Daí, eu vou escrever em porcentagem. Então, por exemplo, o 5. 5 vezes quanto que dá 100? Tá? Então, vou pensando. 5 vezes 5, 25, então é mais. 5 vezes 10, 50, é mais. Opa, 20. Só que se eu multiplicar o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador da fração, porque fazem parte de um mesmo número. Então, 1 vezes 20, 20. 5 vezes 20, 100. O que eu tenho agora? O denominador é 100, então eu posso ler 20 por 100 ou 20 por 100. Opa, respondi. 20%. Tá? Eu vou fazer a B. Tá ali, 12 sobre 25. Eu tenho que transformar com o denominador 100 para transformar em porcentagem. Então, 25, multiplico por qual número para dar 100? Então, 25 para chegar no 100. 25, 50, 75, 100. 4. Então, vou multiplicar por 4. Então, se eu multiplico 25 por 4, dá 100. Então, agora eu tenho que multiplicar 12 por 4. Vou fazer a continha aqui embaixo. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Porque todo número que eu multiplico por 1 é ele mesmo. 48. Então, fica 48 centésimos. 48 sobre 100. Eu posso escrever 48%. Tá? Daí vocês vão fazer, então, a C e a D. Pessoal, agora tem uma atividade número 4. Um probleminha. A direção de uma escola fez uma pesquisa e descobriu que 3 em cada 10 alunos usam óculos. A primeira pergunta. Represente por meio de uma porcentagem a quantidade dos alunos que usam óculos. Então, eu sei o quê? Que de 10 alunos, 3 usam óculos. Então, eu tenho essa fração que representa. De 10 alunos, 3 usam óculos. Como que eu vou transformar isso em porcentagem? Seguindo a mesma ideia. Eu tenho que encontrar o denominador 100. Então, o 10, eu multiplico por qual número para dar 100? 10 vezes 10. Só que se eu multiplicar em cima, eu tenho que multiplicar em baixo. 10 vezes 10, 100. 3 vezes 10, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 30. Então, eu poderia escrever 30 sobre 100, 30%. Então, qual é a porcentagem de crianças dessa escola que usam óculos? 30%. Só que agora a perguntinha B. Sabendo que nessa escola há 540 alunos, como que a gente poderia fazer para calcular quantos alunos não usam óculos? Então, tem 540, né? Pessoal, o que eu sei? Eu sei que 30% usa óculos. O meu 540, ele é o meu 100%, tá? São todos os alunos. Se eu tiro 30% que usa óculos do 100%, sobra quantos por cento? 100 menos 30 dá 70. Então, 70% é a quantidade que não usa óculos, não é? E é isso que o problema pede. De 540 alunos, quantos não usam óculos? Então, a gente vai calcular
70% dos 540. 70% dos 540. Lembra que eu fiz no início do vídeo? Transformei 70% em uma fração. Eu vou multiplicar por 540. Então, eu posso fazer 70 vezes 540, o resultado dividir por 100. Vou fazer aqui rapidinho. 540 vezes 70. Abaixei o zero. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 7 com 7, 14, 14, 14, 28. Fica o 8, sobe o 2. 7 vezes 5, 35. Com 2 que subiu, 36, 37. Tá? Deu 37.800. Eu vou dividir agora por 100, tá? 378 dá para dividir por 100. 100 cabe quantas vezes no 378? 3 vezes. Se eu pego 4, dá 400 e passa. Então, 3 vezes 100, 300. 378 menos 300, sobram 78. Eu não termino a conta aqui porque tem número para abaixar. Então, vou abaixar esse primeiro zero. Então, fica 780. Opa, dá para dividir, né? Então, vou dividir. 780. Quantas vezes o 100 cabe em 780? 7. 7 vezes 100 vai dar 700. Vou fazer a quantia de menos. 8 menos 0, 8. 7 menos 7, 0. Ah, professor, e se eu tivesse abaixado o número aqui e não desse para dividir, fosse um número menor que o da chave? Eu iria colocar um 0 na chave, porque eu não consegui dividir, e eu poderia baixar o próximo, tá? Então, aqui eu vou baixar o próximo 0. O último aqui vai ficar 800. Quantas vezes o 100 cabe no 800? 8. 8 vezes 100, 800. Para 800 não sobra nada. Terminei a conta. Deu quanto? 378. Então, qual é a quantidade de alunos que não usam óculos? 378 alunos não usam óculos, tá? Então, como que eu calcularia 70%? 70% de 540. Escrevi em fração, multiplico o numerador pelo número, o resultado divido por 100, ok? Pessoal, em outro vídeo a gente continua as atividades, tá? Abraço!